A artista visual Monique Merloni nasceu no Rio de Janeiro e vive em Mato Grosso do Sul há muitos anos. Ela pinta desde criança por influência do pai e avô. Formada em Educação Artística com licenciatura em Artes Plásticas pela UFMS, Monique iniciou carreira artística profissional nos anos 90, expondo em diversos lugares e comercializando suas obras. Já trabalhou na Secretaria e Fundação de Cultura do Estado como assessora de artes visuais, coordenadora do Núcleo de Artes e curadora do Museu de Arte Contemporânea. Voltou a morar no Rio de Janeiro em 2002 e retornou a Mato Grosso do Sul em 2007, quando começou a dar aulas de artes na rede pública e em projetos. Professora efetiva do Estado e pós-graduada em Educação Especial, atualmente trabalha como professora orientadora no Centro Educacional de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades, Superdotação, e desenvolve atividades artísticas em seu ateliê em Campo Grande. Nessa edição do Fazendo Arte, você confere documentário sobre Monique Merloni. Nascida em 1957, no Rio de Janeiro, Monique Merloni viveu parte da infância no bairro Santa Teresa e mais tarde se mudou com a família para Nova Friburgo. Como gostava de rabiscar e desenhar nas paredes do quarto, influenciada pelo pai e avô, que também pintavam, a pequena artista constantemente era presenteada com aquarelas, giz creon, lápis de cor e pequenas telas. Orientada pelo pai, aos 7 anos pintou seu primeiro quadro, uma tela a óleo. De lá para cá, não parou mais. Eu nasci no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, tá? Aí eu não cheguei a morar lá, viver assim muito tempo, não. Porque depois nós mudamos, né? E para o Rio mesmo, tá? Morei muitos anos na Tijuca, tá? Mas aí meu pai resolveu também morar em Friburgo. Comprou um sítio em Friburgo, que no início era só para finais de semana, mas aí acabou gostando, aí acabou comprando uma casa na cidade e mudamos para Friburgo, moramos lá durante 7 anos. E foi em Friburgo que eu pintei meu primeiro quadrinho a óleo, com meu pai me orientando, aos 7 anos de idade, tá? Depois ele me deu uma tela grandona, ele me deu de presente uma maleta de madeira com todo tinta a óleo, pincéis, todo material de pintura a óleo. Aí a tela grande eu fiz também uma paisagem rural, né? E aí ele, quando ficou pronto, ele gostou e aí ele resolveu botar na vitrine da loja onde ele comprava material de arte. E aí ficou lá exposto e ficou lá, ele nem foi buscar, deixou lá. O papai era autodidata, ele não estudou arte, mas o meu avô, pai do meu pai, fez a Escola de Belas Artes. Então, o vovô trabalhou muitos anos na Casa da Moeda, né? Ele era gravador na Casa da Moeda. Ele aposentou lá. E depois que ele aposentou, ele ficava em casa pintando, tá? Então, o vovô pintava quadros também. Eu via ele pintando em casa, né? Na casa dos meus avós. Mas a minha orientação, assim, que eu tive foi através do meu pai, né? Que eu tinha na minha casa o papai que me botava as tintas e os pincéis nas mãos. Eu ganhava de presente muito, era caixinhas de aquarela japonesa, sabe, de tubinho, de giz crayon, lápis de cor, muito material, né, que eu ganhava de presente quando era criança. E aí, por quê? Eles viam que eu gostava, eu adorava, eu rabiscava a parede do meu quarto, era toda rabiscada, eu rabiscava os papéis, não podia ver papel em branco, tudo eu pegava para desenhar. Na escola, eu gostava de rabiscar e desenhar nos livros, nos cadernos, até na carteira.
E aí eles viam que eu tinha esse gosto e eles me davam de presente, me incentivavam com isso, né? Antes de mudarmos para Friburgo. Eu sempre estudei em colégio de freira, mas teve 2 anos que eu estudei em escola pública, onde minha mãe trabalhava, minha mãe dava aula, né? Mamãe era professora efetiva, concursada do estado da Guanabara, professora de português. E ela trabalhava numa escola e eu me lembro que durante 2 anos seguidos eu fui estudar nessa escola. Ela me tirou do colégio de freira, me botou lá numa escola pública e até ela que me levava para a escola e voltava junto com a mamãe. E esses 2 anos que eu fiquei nessa escola pública, teve concurso de desenho infantil. E aí todos os alunos participaram. E eu fui uma das premiadas, tá? Eu me lembro, aí eu fiquei bem orgulhosa com as minhas medalhas, né? Merlone, artista plástica, minha filha, minha sobrinha, na verdade, minha filha do coração, que não foi gerada por mim, mas que tem um talento muito grande, que eu admiro, é uma artista plástica, que eu tenho grande admiração pelo talento dela, por todo o trabalho que ela faz. Ela realmente sofreu uma influência grande da nossa família, porque meu pai foi aluno da Escola de Belas Artes, foi professor de Belas Artes, mas foi professor, ele era gravador, ele não era pintor. Ele dizia que podia falar com o Michelangelo quando pintou a Capela Sistina, que disse que pintou como pintor, mas ele era escultor. Meu pai era gravador. Ela nasceu numa família, o pai dela também pintava, jovem pintava, não fez vida profissional. E a Monique fez vida profissional com muito talento e realmente eu tenho assim um grande orgulho dela, uma grande vaidade de ter a Monique como minha sobrinha, porque ela realmente tem um talento e ela desenvolveu esse talento fazendo um trabalho maravilhoso como artista e como professora de arte. Lembro que desde cedo a Monique sempre foi muito apaixonada pela arte. Ainda pequenininha, ela não podia ver lápis de cor nem papel, que não parava de desenhar. Era uma coisa assim maravilhosa, desenhos e mais desenhos, muito bonito mesmo, né? Bom, eu vejo toda essa envolvimento, toda essa arte da Monique, toda essa veia artística da Monique, como a continuidade da arte familiar, pois o nosso pai e nosso avô paterno também tiveram envolvimento com arte, né? Bom, dentro da série de obras da Monique, me chama particularmente a atenção a parte os temas religiosos. Suas figuras de Budas e santos são uma coisa recorrente. Seus traços firmes, marcantes, expressivos, e sua utilização das cores, né? Cores sempre muito alegres e descontraídas, são para mim uma coisa magnífica. Na adolescência, descobriu a tinta nanquim, quando passou a desenhar monstros com materiais como bicos de pena e pincéis. Eram desenhos que colocavam para fora os seus sentimentos por meio da arte, uma forma de arte-terapia. Teve também a separação dos meus pais, sabe? Eu lembro que eu fiquei assim, né, mexida, bastante mexida e tal. As minhas emoções, eu sempre fui uma pessoa, agora é que eu até falo mais, mas eu não era muito falante. Eu era mais introvertida, introspectiva. Então, era uma forma de eu colocar para fora os meus sentimentos da época de adolescência. E aí eu sentia que através do desenho e da arte eu poderia botar para fora. Eu comecei a perceber isso, então eu desenhava muito nessa fase. E foi aí que eu descobri também a tinta nanquim, que eu comecei a usar o nanquim sobre papel. Nanquim preto com papel sulfite branco ou cartolina, né?
Então eu fazia muitos desenhos e a maioria desses desenhos até eu tenho guardados. Tinha monstros, vampiros, tudo. Em 1977, Monique conheceu Otoniel Mato Grosso, que era de Campo Grande e estudava no Rio de Janeiro. Começaram a namorar e casaram em 78, se mudando para a capital morena. Em 79, nasceu Diogo, primeiro filho do casal. A artista continuou pintando sem a preocupação de vender suas obras, porém com a ideia de estudar. Em 1980, foi aprovada pela UFMS no primeiro vestibular do curso de Educação Artística com licenciatura em Artes Plásticas. Grávida de Tiago, o segundo filho, Monique trancou o curso e acabou se formando somente em 1986. Foi a melhor fase de estudo na minha vida. A fase que eu mais gostei de estudar foi na faculdade, né? E então eu fiquei assim, olha, estudava com muito gosto, gostava mesmo, gostava muito de fazer os trabalhos da faculdade, né? E eu vejo o seguinte, tá? Eu na época nem queria dar aula, eu queria ser artista, não só ficar pintando, né? Eu pintava já em casa, né, sempre. Mas assim, eu não tinha essa coisa de comercializar, não pensava em ser uma profissional, sabe? Eu gostava de fazer arte por amor à arte, por fazer, por gostar de fazer. Mas aí, no curso de Educação Artística, a formação era de professora, né? Eu falei, não, eu não quero dar aula, por enquanto eu não quero. Mas tiver que dar um dia, tudo bem, eu vou dar aula, né? Mas assim, eu queria ficar pintando. E aí, isso mais tarde, agora eu vou pular, isso me ajudou muito. Eu até falei isso para várias pessoas uma vez numa mesa redonda lá na Universidade Federal. Me ajudou porque eu vim para cá, eu comecei a trabalhar em vários lugares, trabalhei, tá, em vários lugares, inclusive na Fundação Secretaria de Cultura, né, tal. E depois que eu fui embora de Campo Grande, aí depois que eu voltei, eu comecei a dar aula, porque eu comecei a procurar trabalho e aparecia mais trabalho para dar aula como professora, né? Então eu comecei a perceber o quanto foi bom ter feito o curso de Educação Artística, né? Na época eu falei isso para o pessoal lá na universidade, numa mesa redonda, que se eu tivesse feito bacharelado, que na época nem tinha bacharelado, tá? Mas digamos que eu tivesse feito lá no Rio, a Escola de Belas Artes. É mais difícil de você trabalhar, para você conseguir emprego. Como professora, você tem mais opções de trabalho, né? E aí eu comecei a dar aula, quando eu voltei para Campo Grande, em 2007. E comecei a gostar de dar aula. Aí é que eu fui descobrir, sabe, o lado bom de ser professora. Nós nos conhecemos na época ainda de faculdade aqui na Federal, fazíamos curso de arte e uma disciplina em comum que fazíamos que era de cerâmica. Inclusive eu tenho um trabalho aqui, olha só, nós fizemos juntas, de 1985 e a gente passava horas conversando nessa aula e eu acho que essa aproximação veio muito assim também por a gente ser da mesma cidade, né? O carioca é muito comunicativo e a Monique é isso, né? Essa simpatia de pessoa. E são boas as recordações dessa época. O que mais me chama a atenção no trabalho da Monique Merloni, inclusive eu tenho aqui um trabalho que ela fez para mim, que são sempre essas cores vibrantes, né? Sempre os quadros muito alegres, e os temas, né, que eu me identifico, que eu gosto também de trabalhar com cores e formas. Enfim, a Monique é uma pessoa assim muito privilegiada por essa visão que ela tem da arte e saber colocar isso nos quadros delas e o que torna o trabalho dela muito contemporâneo, muito alegre
Eu gosto muito de estar presente na vida da Monique e poder participar de cada etapa. São boas recordações e que vão ficar para sempre no meu coração. Poucas pessoas têm o privilégio de ter uma amiga assim para todas as horas. É aquela amiga de batizado, casamento, velório, qualquer coisa, a Monique está junto. Beijo, Monique! Eu costumava dar meus quadros de presente para as pessoas que gostavam, que iam na minha casa, viam e falavam, olha que bonito, que legal, tal, isso, ai, gostei. Aí eu falava, toma, leva, ou então, sabe, quando era algum casamento, aniversário, alguma coisa assim. Mas enfim, um dia meu cunhado, irmão do meu marido, chegou e elogiou um quadro que eu tinha acabado de fazer lá. Era até uma paisagem de Paraty. Eu lembro bem, a igrejinha lá de Paraty. Olha que bonito esse quadro. Aí eu já, quer? Gostou? Tá, toma, é seu. Aí ele virou e falou assim, não, você tem que parar com esse negócio de ficar dando os seus quadros de presente. Você tem que valorizar seu trabalho, tem que vender. Aí eu fiquei assim, pensando, vender, né? Pois é, nunca tinha pensado em vender. Aí ele perguntou assim, quanto você quer nesse quadro? Aí eu fiquei pensando, na época eu chutei lá, não tinha nem ideia, né? E aí ele, na hora, falou assim, é meu então, vou levar. Meteu a mão no bolso, pegou, fez um cheque, toma, levou o quadro. Aí aquilo ali me despertou. Falei, olha, posso ganhar dinheiro com isso também, né? Por que não, né? E aí eu resolvi, catei alguns quadros que eu tinha e levei na galeria da Yara Penteado, que eu já conhecia, ela tinha sido minha vizinha, e ela tinha uma galeria bonita ali no Jardim dos Estados. Levei lá, ela gostou, comprou todos, né, para colocar na galeria dela. E foi assim que eu comecei. Aí eu comecei a procurar lugar para expor, né? Que aí eu nunca tinha ido atrás disso também. Eu me lembro, o primeiro lugar que eu fiz minha primeira exposição, se não me engano, foi no Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, que tinha recém-aberto um espaço cultural, né? E aí eu comecei a tomar gosto, falei, puxa, que legal isso. Aí resolvi começar a ir atrás de lugares para expor e comercializar. Então eu gosto de pintar papel, parede, madeira, tela, tecido, vários tipos de tecido, pintura em seda também já fiz bastante uma época. Vidro, ferro, plástico, um monte de material diferente, sabe? Aí, ultimamente, mas claro que eu usei mais profissionalmente, você acaba fazendo mais telas, que é o melhor de se vender, né? E madeira, eu comecei a tomar gosto pela madeira. Inclusive na madeira eu uso PVA, eu uso acrílica e uso óleo também, tinta óleo, tá? Porque eu gosto muito, eu tenho todas essas tintas, então eu adoro. Por exemplo, começo a faço umas madeiras lá com tinta acrílica, aí daqui a pouco eu já, não, agora eu já cansei da acrílica, agora eu quero usar o óleo. Aí eu já parto outras madeiras para o óleo, sabe? Começo a usar óleo. Outras eu uso PVA. E é um tipo de tinta, né? O PVA é a tinta látex de parede. Eu gosto de comprar aquelas bisnaguinhas, né, pigmento, que aí eu misturo com a tinta PVA branca e vou dando as tonalidades que eu quero, entendeu? E a madeira sempre eu gosto de pegar as madeiras, a maioria delas, de demolição. Aquelas mais envelhecidas, porque eu gosto da textura, eu adoro as texturas, sabe? Então aquela madeira antiga, ou ela toda arranhada assim, toda... Eu tenho até alguns móveis aqui com esse tipo de madeira, né, de demolição. Eu gosto muito. Temas, eu tenho alguns temas preferidos, tá? Mas eles vão mudar de acordo com a minha vivência, com o meu momento de vida, tá? Então,
Mas eu gosto muito de santos. Santos é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, tá? Figuras humanas, assim. Agora tive minha fase dos Budas também, de pintar muitos Budas, santos, Budas, anjos. Adoro. Agora eu estou na fase de fazer extraterrestres, né? E tive uma fase dos peixes também, praias, peixes, que é uma coisa também que eu gosto muito, né? Vivi alguns anos na praia, tenho paixão pelo mar, então peixe também eu acho um animal lindo, né? Muito plástico também, gosto muito de pintar peixes, pássaros, flores. Flores, até uma certa época eu tinha um preconceito, confesso que eu tinha, de ficar pintando florzinha, sabe? Eu falei, isso não é comigo não. Mas depois eu fiquei pensando, gente, isso é preconceito, né? Por quê? Eu vou acabar com isso, eu não gosto de preconceito. Eu vou pintar flor também. E aí eu me lembro que eu resolvi fazer uma exposição aqui em Campo Grande, num espaço de arte que tinha da Embratel, que era um espaço bem bonito, legal, e eu fui para poder fazer, foi a primeira vez que eu comecei a pintar flores, né? Eu fui pesquisar, comprei muitas revistas de jardinagem, de flores e tal, cheguei a fazer um curso de ikebana na Igreja Messiânica, para aprender a mexer com flores, fazer aquele arranjo, aquela composição com as flores, né? E aí pesquisei e tal, e aí comecei a pintar flores. Fiz uma exposição grande lá na Embratel, com mais de 20 telas de flores, só flores. E nessa época, até para você ver a minha ideia, resolvi depois aromatizar cada tela. Olha. De acordo com as flores. Fui em busca das essências das flores. E aí eu jogava a essência na tela para entranhar no tecido por trás, né? E cada quadro tinha um cheiro da flor. Essa exposição eu tenho um álbum muito engraçado, saiu no jornal tudo, as pessoas iam lá, ficavam olhando e cheirando meus quadros. Então, eu sou uma pessoa assim que desde pequenininha também sempre fui muito ligada mesmo na espiritualidade, tá? E tive a sorte até de nascer numa família que gosta também do assunto, sabe? Da espiritualidade. Então, eu sempre gostei muito de estudar o assunto, tá? Eu estudei muitos anos em colégio de freira, colégio católico, onde tinham muitos santos também, né? Então, as imagens dos santos, as igrejas pintadas, isso tudo sempre me encantou. Eu sempre gostei muito, tá? Então, é um tema que me atrai, né? Os santos da Igreja Católica. Embora eu tenha estudado muitos anos em colégio católico, eu não me considero católica, tá? Até fui batizada católica mais tarde, por exigência das freiras no colégio, né? Porque meus pais não eram católicos, tá? Meus pais eram espíritas, espiritualistas. E é o que eu sou hoje, espiritualistas. Mas depois eu virei budista, né? Então eu já também passei por várias religiões, sabe? Até para conhecer melhor, entender e estudar aquele assunto. Então, eu vou contar uma de Santos, que eu fiz num Museu de Arte Sacra, em Cabo Frio. Foi logo que eu me mudei para Cabo Frio, em 2002. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu pensei assim, já vou fazer uma exposição aqui na cidade. Eu vou vir morar aqui, então antes de eu mudar, que eu já conhecia Cabo Frio, né? Eu ia sempre para lá.
E aí, quando eu resolvi morar lá, antes de eu mudar, eu falei assim, eu vou fazer uma exposição aqui. Agora deixa eu ver aonde. Aí eu fui conhecer a cidade toda, os pontos turísticos, e conheci um museu de arte sacra. Achei lindo, o espaço é maravilhoso, porque era um convento na beira do mar, em cima de umas pedras, na beira do mar, um convento todo de pedra que foi construído lá. Cabo Frio é uma cidade muito antiga. Esse convento foi construído em 1500 e não sei quanto, 1600, por aí. Eu não lembro exatamente o ano, mas foi por aí. É muito antigo, tá? Então é aquele prédio que ele era tipo um forte, ele é, né? Ele existe até hoje. Era o convento Nossa Senhora dos Anjos, tá? Aquela construção toda de pedras imensas, grossas, aquele paredão de pedra, com aquelas janelinhas flecheiras, né, que eles chamam, né, porque vinha muitos navios, piratas até, né, pelo mar para invadir as cidades, né, e aí as flecheiras eles atiravam as pedras. Então esse convento era assim, era tipo um forte, na beira do mar, em cima de uma pedra lá no mar. E é um lugar maravilhoso. Me encantei com aquele museu de arte sacra, porque era um convento que hoje virou um museu, né? Aí eu conheci a diretora do museu, fui procurar a diretora do museu e pedi para expor ali, porque eu gostava de pintar santos. Aí ela agendou, tinha uma agenda cheia lá e tudo, mas ela agendou e deu certo. Marquei uma data para logo depois da minha mudança. Então eu comecei a produzir aqui em Campo Grande, antes de eu mudar, tá? Os santos para fazer essa exposição. Foram 18 telas grandes de santos que eu fui pesquisar também. Eu lembro que eu saí com a minha tia, Marion, que ela é super católica, né? Então eu chamei ela para ir comigo, fazer um passeio pelas igrejas do Rio de Janeiro. Nós fizemos um tour pelas igrejas do Rio, porque eu queria, nas igrejas, olhar as imagens, pegar santinhos, tá? Para eu poder me inspirar, para poder pintar 18 telas de santos. Comprei um livro, que eu tenho aí até hoje, que chama-se Um Santo para Cada Dia. Então, cada dia do ano tem um santo. E aí, ali nesse livrinho, tem a história da vida desses santos. Então, eu li, eu escolhi os santos que eu queria, né? E aí, li a história da vida deles, a imagem, tudo isso. E isso eu fui fazendo num ateliê que eu tinha aqui em Campo Grande. Aí, eu me lembro que eu convidei o Humberto Espíndola para ir lá ver, quando já estava tudo pronto, né? Pedi para ele fazer um texto para mim, ele fez um texto muito bonito para eu colocar no convite lá dessa exposição do Museu de Arte Sacra de Cabo Frio. E fiz essa exposição lá, tá? Foi linda, maravilhosa, foi muita gente. Eu me lembro que foi assim, a minha apresentação como artista na cidade. Todos os artistas foram, porque saiu no jornal, televisão, rádio lá, sabe? Então, todo mundo queria conhecer a artista, sabe como que eles falavam? Sul-mato-grossense. Lá em Cabo Frio, eu não era mais artista carioca, porque eu estava chegando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, eles falavam, vamos lá, vamos conhecer aquela artista que veio do Mato Grosso, não sei o que e tal. Aí foram todos os artistas lá, muitas pessoas, foi muito bonita a exposição. Mas teve um lance interessante. Um padre da cidade, ele foi ver a minha exposição, o pároco da cidade, né? Isso ele foi no dia seguinte, eu não estava lá. Quem me contou foi a diretora do museu. Que ele chegou lá para ver a exposição da artista nova que estava chegando na cidade, né? De Mato Grosso e tal. E eu fiz 18 santos, mas só que 2 eu inventei. 2 santos, eu falei, peraí, 2 eu vou fazer do meu jeito, tá? Eu vou criar 2 santos. E fiz a Nossa Senhora das Flores e fiz o Nosso Senhor do Mundo, tá?
no meio de São Jorge, São Francisco, São Antônio, e Jesus e Maria, todos, sabe? E tinha esses 2 santos lá que eu inventei. E aí o pároco da cidade viu e foi perguntar para a diretora do museu: quem é essa artista que está inventando o santo aqui? A diretora foi me contar isso. Depois eu respondi para ela: olha, fala para ele, para o pároco, né? Porque eu não cheguei a conhecer ele, que a artista, que a arte permite essa liberdade de criação, tá? O artista, ele tem essa liberdade, tá? De criar o que ele quiser, inclusive santo. Boa. E eu criei 2 santos, sim. Uma santa e um santo, tá? Eu tive a grata satisfação de trabalhar com a Monique em 2004, em que nós fizemos um trabalho chamado Praias e Peixes, no Forte Copacabana e na Casa José de Dono, em Cabo Frio. Nota 1000, nota 1000. Foi um sucesso, como tudo. E você, minha querida? Foi bom ganhar um dinheirinho junto. Foi muito bom, Monique. É bom te conhecer, é bom saber de você. É bom estar prestando esse depoimento aqui, entendeu? E me lembro mais uma vez, falando de liberdade, uma frase do Oliveiro de Almeida, em que a construção do artista é a liberdade, entendeu? Então a liberdade é que encerra a tua obra, entendeu, Monique? Você não tem classificação, você é a Monique, entendeu? Então eu não posso classificar a tua obra. Você é você. Sabe que eu te amo. I love you, baby. I love you, baby. Quando eu já estava formada, quando eu iniciei minha carreira profissional de artista, eu fui em busca de outros cursos. Eu fiz vários cursos, sabe? Eu fiz aqui com a Terezinha Neder, eu fiz um de modelo vivo, que eu ainda não tinha feito, na faculdade não teve, né? Modelo vivo. E eu fui, ainda não estava morando em Cabo Frio, mas eu ia sempre para lá. Então, eu um dia resolvi visitar o Carlos Scliar no ateliê dele. Ele tinha um ateliê em Cabo Frio também, né? Ele morava no Rio, mas tinha um ateliê lá. Fui lá, conheci ele, me apresentei e tal, e me tornei amiga dele. E aí eu pedia para ficar lá com ele, ajudando mesmo, eu virei assistente dele, eu ajudava a preparar as tintas, que ele preparava as tintas, ele usava pigmento, sabe, com água, às vezes até cuspe, ele cuspia. Olha, mas eu via ele trabalhando, ele me ensinou muita coisa, me deu muito presente, foi muito bom essa fase, né? Porque depois ele morreu, né? Quando eu fui morar lá, ele já tinha morrido, em 2002. Então eu conheci ele antes, né, de eu mudar para lá, e eu frequentei o ateliê dele assim por um tempo, né, que eu passei lá. Eu, quando comecei a trabalhar na Secretaria de Cultura, né, a secretária era a Idara Duncan, que eu já conhecia, e aí eu fui lá pedir trabalho para ela, e ela me aceitou, me colocou como assessora, né? E tinha naquela época, junto com a Secretaria de Cultura, a Fundação de Cultura, que a presidente era a professora Maria da Glória Sarrosa, tá? Então eu fiquei trabalhando como assessora da Idara Duncan e também com a professora Glorinha, né? Que me colocou como chefe do Núcleo de Artes Visuais na época, né? Então foi assim um trabalho que eu amei fazer naquela época, eu gostava muito. Teve contato com muitos artistas. Muitos artistas, eu fiz vários cursos também que vinham, cursos até que vinham de fora para cá, né? Muito bons da Funarte, sabe? Eu fazia todos os cursos, ajudei a reorganizar os salões de arte que estavam parados. Então, eu me lembro até que eu fui perguntar para a Idara Duncan se eu poderia reviver os salões, né?
botar eles na ativa de novo. Ah, sim, você pega os projetos e atualiza e tal, dá uma mexida lá. Eu fiz isso. Eu adorava. Coordenadora do Marco, né? Aí depois que a Idara saiu, entrou o Richard Perassi na Secretaria de Cultura, como secretário de Cultura. E aí eu fui ser curadora do Marco, do Museu de Arte Contemporânea, que na época, hoje era só uma pessoa, né, de curador. Hoje em dia é uma comissão, a curadoria lá, né? Na época não. Monique tem uma vasta produção artística, né? Diversas coleções de trabalhos, né, que foram apresentados em diferentes exposições, com temas diversos, né? Anjos, peixes, flores, né? E todos eu considero muito, muito interessantes. Inclusive tem alguns trabalhos abstratos que eu também considero bastante interessantes, porque são muito expressivos, né? E todos eles mantêm esse estilo que caracteriza o trabalho de Monique. Eu particularmente gosto, não necessariamente de uma ou outra coleção. O que eu gosto é a maneira como ela trata os seus trabalhos, porque ela tem sempre 3 etapas. Ela tem uma etapa que é bem uma imprimatura, onde ela deixa o fundo do suporte aparecer, ou ela cria manchas no fundo desse suporte. Depois ela trabalha com desenhos, né? Assim, a ideia de figuras que têm um certo caráter gráfico. Depois ela ocupa essas figuras. A terceira etapa é essa ocupação das figuras com elementos que podem ser a própria pintura, tinta, coloridos ou coisas que são agregados ali, né? Colagens ou outros elementos. E isso é que eu considero muito interessante no trabalho dela. Essa forma de tratamento das coisas que dá essa profundidade, né? A camada do fundo, a camada da pintura, né? E o recorte do desenho. São essas questões que eu acho muito interessantes no trabalho dela. Desde criança ela mostra pra gente aí seus dotes artísticos que vêm de casa, né? Com meu avô, no caso, que eu acho que já tinha essa pegada criativa, né? Que foi passado para ela. Criativa em tudo na vida. Você chegar aí na casa dela, você de cara já vê que é uma casa de artista, toda colorida. Ela pinta porta, pinta parede, pinta quadro, pinta tudo, né? Não pode ver uma tampa de pizza, madeira, prato, que ela já vai metendo o pincel. Desejo que você continue sempre criativa desse jeito. A Monique, enquanto artista, ela é uma profissional assim, muito dedicada, comprometida, já trabalhou na Fundação de Cultura, faz parte da Associação dos Artistas Plásticos, está sempre buscando condições melhores para os artistas nos trabalhos que ela está envolvida, e é assim uma pessoa muito competente. Das obras dela, são várias que eu gosto, mas tem uma em específico que é a que eu mais gosto, é uma bem simplesinha, uma aquarela que ela fez do Rio de Janeiro, terra natal dela, onde aparece ali a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Pão de Açúcar, acho que até o Cristo aparece. É muito bonita essa obra de arte dela. E até já foi minha por um período, e ela acabou pegando de volta, mas vai voltar para mim na hora certa. Desde 2016, Monique Merloni integra a Confraria Sócia Artista, coletivo de artistas criado por Pedro Guilherme Góes para projetar a arte regional para um número cada vez maior de pessoas. Também mantém seu ateliê no Jardim Itatiaia, bairro em que também é presidente. Pós-graduada em Educação Especial, Superdotação, artista e professora de artes no Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar
para altas habilidades. Eu comecei a trabalhar como professora quando eu voltei, fiz concurso, tal, passei, comecei a dar aula. Aí eu comecei a dar aula para especiais. Aí depois eu fiz trabalhei com especiais em vários lugares, então eu trabalhei com vários tipos. Aliás, antes de trabalhar com especiais, eu trabalhei com crianças, adultos, jovens e até idosos. Também dei aula há bastante tempo, 6 anos para idosos, né? Aquele vovó Ziza, né? E também, depois eu comecei a trabalhar com especiais, né? Trabalhei em vários lugares com síndrome de Down, com autistas, né? DIs. E aí eu fui trabalhar depois com superdotados. Aí depois eu fiz a pós-graduação, né? Em educação especial. E me tornei especialista em superdotação. Então, mas lá eu não dou aula todos os dias, né? E o meu horário também, às vezes, ele muda de manhã ou à tarde. Então, eu consigo conciliar. Quando você gosta de fazer as coisas para ajudar as pessoas a melhorar a situação das pessoas, não só a sua, mas a dos outros, do coletivo, você acaba se envolvendo, né? Com essas coisas da comunidade, da sociedade, dos artistas, dos moradores e tal, e acabam te colocando no meio e você acaba virando presidente, tá? E a confraria também, quando abriu o Pedro Guilherme, a primeira reunião ele me chamou para fazer parte da confraria. Eu topei, mas eu não entrei na diretoria, não quis entrar, porque eu já estava também sobrecarregada de compromissos, né? Falei isso para ele, mas participo bastante. É um grupo muito legal, muito ativo, né? E eu gosto muito de participar das atividades da confraria sócio-artista também. A arte, ela tem muitas definições, assim, muitas atribuições, serve para muita coisa, sabe? Para comunicar, principalmente, eu vejo como uma expressão da alma, tá? O artista, ele coloca a alma dele ali. Então, eu vejo a arte, o papel principal é esse, é a expressão da alma, dos sentimentos, das ideias do artista. Aí ele pode retratar cenas ou históricas, ou do momento que ele está vivendo, dos sentimentos, das ideias dele ou das pessoas, dos lugares, né? Das coisas, de tudo. É uma expressão da alma, no meu entender. E por isso faz tão bem. Você pode receber semanalmente a newsletter da Assembleia. Ela é a nossa ferramenta de comunicação institucional enviada por meio eletrônico com resumo das principais atividades do Legislativo. Aqui você encontra os projetos que foram apresentados, os votados e analisados durante as sessões plenárias e ainda matérias e fotos do Parlamento. Veja como é fácil receber gratuitamente o material.
Basta acessar o site institucional e preencher as informações solicitadas na parte inferior à direita da página. Para finalizar, é necessário seguir as instruções de confirmação no e-mail escolhido ou ainda cadastrando seu WhatsApp na nossa lista de transmissão. Ação Alemes.